bem, ouvintes da Rádio Baroque FM, hoje aqui recebendo o compositor, cantor Rossini, que tem o seu trabalho, é um artista independente e está falando um pouquinho da sua carreira, da sua história, né? E eu percebo, Rossini, como você já citou, que nas suas músicas, nas suas letras, tem essa preocupação mesmo, né, com a história, com o que as pessoas vivenciam, né? Então as suas músicas elas retratam muito isso. Uhum. E por isso que eu acho que tem essa riqueza de sentimento mesmo. Eu comecei a perceber, e na verdade isso foi um processo meio que de descoberta minha comigo mesmo, com a minha música. Eu comecei a perceber que algumas músicas elas são muito descritivas, sabe? Como se eu quisesse que a pessoa visualizasse aquilo que eu estou visualizando. Então, por exemplo, ainda aqui tem um pouco disso. A própria Tequila, que é a música nova de trabalho, também tem um pouco disso. Então, eu gosto de mostrar, de inserir a pessoa dentro do que eu estou propondo com a minha música. Eu acho que a gente está num momento onde a maioria das músicas a gente perde um pouco disso, sabe? O que também não é um problema. Eu acho que existe público e consumo para todo tipo de música. Mas eu sinto falta dessa preocupação com a composição. Nós temos, assim, exímios compositores que a cada dia que passa parece que perdem espaço por conta de uma música que não tem essa preocupação de te dar um panorama da música. Parece que é ela por si só para um consumo de 3 minutos. Ela não te deixa um rastro, ela não te deixa um ponto para você se questionar, para você conversar consigo mesmo ou mesmo conversar com outras pessoas. E essa é uma preocupação que eu tenho, assim, com a minha música. Eu acho que não é só ser comercial ou não é só querer ser ouvido, mas deixar um rastro, sabe? De fato, não ser só entretenimento, mas também ser arte. Rossini, e quais foram suas referências? Você já falou um pouquinho, né, que eu via de tudo, mas, assim, para construir o teu perfil de compositor, né, e de intérprete também, qual foi as suas referências? Eu percebo que, nesse sentido, eu tenho 2 linhas de referências, assim, quase que muito distintas, sabe? Para a linha de compositor, eu gosto muito de compositores como Lenine, Arnaldo Antunes, próprio Tom Jobim, Vinícius, enfim, são compositores que te inserem na poesia de uma maneira assim absurda, sabe? Eu fico encantado quando eu paro para ler uma música deles, porque parece que aquilo é uma poesia, não é uma música. Não que haja essa discrepância, não é isso, mas parece que não necessariamente é uma música, sabe? E eu acho isso muito bonito. E como intérprete, eu gosto das coisas viscerais, assim. Eu gosto de Maria Bethânia, gosto muito de Ney, mas eu também percebo que eu tenho uma linha muito pop. Eu acho que talvez pela minha infância dos anos 90 e adolescência dos anos 2000, que era um consumo muito pop, principalmente dentro da minha família, eu acho que fica um pouco difícil fugir disso, sabe? Porque quando você está em formação, você absorve aquilo que te é oferecido. Ainda mais anos 90, 2000, onde a gente estava começando a descobrir internet, eu não tinha como hoje você tem acesso a um YouTube que você pode entrar e pesquisar, sabe? Você tinha que comprar disco, você tinha que comprar fita. Era um consumo diferente. Então, acho que eu fui muito afetado por conta disso, sabe? Eu tinha que consumir o que era me oferecido ali no momento, que também não é um problema. Eu acho que dá para tirar um lado positivo de todo esse consumo. Mas essas são as minhas maiores inspirações, assim. Lenine, pra mim, é um monstro. E tem essa turma também da nova MPB, que me afeta de uma maneira menos intensa, mas que continua afetando o trabalho. Eu acho que tudo que a gente continua consumindo, de uma certa maneira, continua afetando a nossa produção também artística. Você justamente falou da nova MPB, e você faz parte, né, dessa geração. Uhum. Queria conversar contigo sobre como você está vendo essa nova geração mesmo, e quais são, assim, o que tem de positivo, mas ao mesmo tempo os desafios de ser um artista independente e trabalhar com MPB, né? Quer dizer, ter essa relação com esse gênero da MPB que
parece que está perdendo um pouco o espaço. Eu acho que na verdade a gente está num momento quase que em todos os aspectos muito extremos, sabe? Ao mesmo tempo que a gente perde muito espaço de MPB, de nova MPB, na grande mídia, a internet possibilita que o consumo desses artistas seja um pouco assim privilegiado, vamos dizer. Porque, por exemplo, ser um artista independente nos anos 80, 90, acredito eu que era muito mais difícil do que ser hoje. Então, hoje eu consigo colocar um material meu em plataformas, em redes sociais, e pode viralizar, pode não viralizar. Eu acho que não é esse o ponto, mas eu consigo mostrar o que eu produzo, sabe? Então, eu acho que dentro desse panorama, assim, de possibilidade de se mostrar, nós somos muito privilegiados. É muito difícil conseguir o que a gente consegue hoje há uns anos atrás, sabe? Em questão de produção, eu gosto muito de alguns artistas muito pontuados, assim. Mas eu acho que a gente peca, e quando eu falo a gente peca, eu quero dizer em como a gente mostra, sabe? Acho que a gente peca um pouco em variedade mesmo. Eu acho que é uma nova MPB que a gente, por mais que a gente beba de várias fontes de inspiração, a percepção que eu tenho é que alguns artistas são um pouco repetitivos. E eu acho que isso afeta um pouco o consumo, sabe? As pessoas vão ouvir vão ouvir o outro, ouvir o terceiro e parece que sou igual ao segundo, sou igual ao primeiro. Isso é uma preocupação minha na questão de produção cultural. Eu trabalho com um artista que chama John Rafael. Ele é um exímio guitarrista, ele é um músico impressionante, assim. E todas as nossas produções musicais juntos, eu sempre sento com ele e a gente faz uma pesquisa de quais são as referências, sabe? Para ter uma diferenciação mesmo. Por mais que eu acho que esse termo diferenciação seja muito comercial, porque parece que você só faz para vender, mas eu acho que é uma preocupação também de construção artística, sabe? De estética do teu trabalho. De estética, exatamente. De todo esse sentido. Mas ser um artista independente hoje, acredito eu que seja mais fácil do que uns anos atrás. Porém, também é muito desafiador, porque você acaba tendo que ser tudo. Então, você é o artista, você é o produtor, você é o cara que cuida do marketing, você é o cara que cuida das redes sociais, você é o cara que produz conteúdo, é você por você. Isso é ruim? Não, porque você está vivendo o seu sonho. Você está correndo atrás daquilo que você acredita. Mas é bem trabalhoso, assim. Mas compensa. E outra tendência que a gente percebe também com a internet é que hoje o artista independente, no teu caso, você está lançando um single, que é o Tequila. Hoje não tem mais aquela preocupação de esperar para lançar um CD. Né? Exato. Hoje você vai lançando músicas, singles, e aí você vai colocando nas plataformas, na internet, né? Agora entrando no Tequila, nesse single que é o teu trabalho, que é o teu lançamento, fala um pouquinho dessa produção, como é que foi, desde a ideia, desde o embrião até... Tequila, na verdade, é uma música, assim, muito antiga minha. Foi, acho que uma das primeiras, se bobear. E é uma música que eu guardei as 7 chaves e eu raramente mostrava. Porque eu acreditava muito nela e ela era muito minha. É uma música mais festa, mais divertida, mais pra cima. E ela surgiu, na verdade, por conta de uma série que eu assistia, Grey's Anatomy. Que a bebida principal lá da série é a tequila. E daí eu fiquei meio assim, falava, gente, que adoração é essa por uma bebida, sabe? E aquilo me deixou ficou muito na minha cabeça durante um tempo. E daí acabou ficando a associação do descontrair com a tequila. Guardei essa música. E os 3 primeiros singles que nós trabalhamos esse ano, que foram Ainda Aqui, esse ano 2018, Ainda Aqui, Livre, Selvagem e Seu Tempo, são letras muito sóbrias, assim, são letras muito sérias. Contam suas histórias, suas respectivas histórias, mas são músicas que você tem que parar, ouvir, prestar atenção, degustar as frases, sabe? Como a gente já conversou, é uma preocupação enquanto composição, mas eu comecei a perceber que as pessoas têm um pouco de dificuldade de consumo dessa música. Demora um pouco mais para chegar para as pessoas. E eu lembrei de Tequila. E daí eu fui revisitar, mostrei pro arranjador, pro John Rafael, e a gente falou, parece muito uma pegada latina, né?
E agora a gente tá com esse negócio da coisa latina mesmo, dos artistas brasileiros gravar em espanhol. E a musicalidade latina é fascinante. É incrível, é uma coisa que parece que a gente perdeu, né? Parece que a gente aceitou o que o mundo oferecia pra gente e a gente esqueceu que a gente tem coisas maravilhosas aqui. E o resgate nosso foi exatamente esse. A gente sentou e falou, o que tem de legal, latino, que a gente consegue ouvir e se inspirar? E a gente fez esse trabalho de pesquisa mesmo. A gente passou uma tarde toda ouvindo artistas latinos. A gente ouviu muito Santana. E falou, eu gosto muito desse guitarrista. Vamos sentar, vamos ouvir, vamos descobrir. E a gente parou e a gente falou assim, e percussão? Se tivesse uma percussão, uma coisa meio africana. A gente falou, que coisa mais brasileira que a miscigenação, sabe? De você pegar uma batida africana com uma coisa latina. E resultou em Tequila, sabe? Eu fiquei tão feliz com o resultado, mas tão feliz. E o processo foi esse. A música foi composta há anos atrás, ficou guardada, tiramos agora esse ano, amadurecemos, ouvimos, sentamos, fizemos um dia, assim, praticamente de decantação de inspirações, de referências musicais, e fomos pro estúdio. Foram 3 dias de gravação dela. Então tem metais, tem backing vocal, foi toda uma construção profissional mesmo, sabe? E agora a gente lançou ela dia 15 de dezembro. Feedbacks positivos, assim, de pessoas que já estão consumindo. E é muito bacana, porque começam a chegar pessoas que eu não conhecia. Então, eu sei que uma boa parte do pessoal que acompanha o meu trabalho esse ano, 2018, enquanto Rossini, são pessoas que já me conheciam, são pessoas do interior, de onde eu morava, são pessoas que eu conheci aqui, então são pessoas próximas. Só que agora começam a aparecer pessoas que eu não conheço. Isso é legal. É um reconhecimento, assim, que é incrível. Você trabalha pra isso, mas quando acontece, seu olho brilha, sabe? Parece que, beleza, agora tá fazendo sentido, tô indo no caminho certo. E Tequila proporcionou isso, esse tipo de interação com pessoas que gostaram da música pela música, sabe? É impagável, assim. Bacana. Qual estúdio que você produziu? Então, na verdade, foi um estúdio independente também. Eu acho muito legal esse fortalecimento de uma rede independente. O John é um músico independente, o estúdio. Tadeu Lenza é o dono do estúdio. Inclusive, acredito que o estúdio não tenha nome. Pode estar sendo uma falha minha, mas pelo que eu me lembro, não tem. Mas ele é um profissional incrível, assim, de formação. Ele estudou na Berkeley, Estados Unidos, se eu não me engano, é o nome da escola. Então ele tem uma formação profissional muito sólida, muito consistente, e ao mesmo tempo ele é muito humano, que é uma coisa assim que coloca qualquer profissional em outro patamar, né? O cara consegue te ver como artista, dialogar horizontalmente, não tem aquela coisa vertical, sabe? E eu acho que isso só potencializou o processo de gravação e deixou as coisas muito melhores. Bacana. E já está na internet, nas plataformas? Já está em todas as plataformas, Spotify, Deezer, todo lugar, já está no YouTube, já está no Facebook. É só colocar Rossini, Facebook, YouTube. Exatamente, Rossini, R-U-S-S-I-N-I. No Facebook oficial Rossini, no Instagram Rossini Oficial. É bem fácil, tá todos com a mesma fotinho lá, tá bem fácil de identificar.